E aí, pessoal, estamos aqui para o primeiro Resolve aí, né? No que a gente vai. Vamos conversar primeiro aqui, né? O que é esse Resolve aí, né? A gente vai falar de inteligência artificial no nosso trabalho, né? De várias maneiras, várias ferramentas, né? A gente vai abordar aqui muito pro lado da animação e dos jogos, né? Tem vários softwares que trabalham com essa questão de inteligência artificial, mas hoje o nosso tema é. Se ela é uma ferramenta criativa, né? Como é que você usa? É uma inspiração? É um atalho para as coisas, né? O que que, o que que são as implicações disso, né? Porque vocês devem, lógico, estar por dentro, né? Tem um debate extenso sobre o uso na inteligência artificial, né? Só que aqui hoje, né, não é que nem uma aula interativa, assim, o objetivo não é a gente eu ficar aqui expondo e tudo mais somente, né? Eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês, algumas dicas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, aqui, né, o Discord aqui, né, quem tá vendo no Discord, né, depois a gente vai passar no YouTube isso aqui também, quem tiver aqui no Discord pode abrir microfone, conversar, não tem nenhum impeditivo, assim, né? Não é algo tão fixo. É um pouco mais informal aqui, né, que a gente quer fazer. Eu quero mostrar algumas aplicações aqui é, de 3D, né? Eu acho que eu vou até. Não tinha aberto ainda, mas eu vou deixar ligado mais um software aqui. Esperar que o computador não exploda com a quantidade de softwares que estão sendo abertos aí. Para a gente ver algumas questões e algumas ferramentas aqui e discutir, né? É, Então tá, vamos lá. Eu vou pedir ajuda de vocês aí e a gente vai fazer um processo aqui que a gente vai discutir se isso aqui tá certo ou não. É meio retórico isso, né? Mas vamos lá. Vamos começando então o nosso resolve aí e a gente vai discutir. Eu quero ver a opinião de vocês sobre o que que eu vou fazer aqui e qual que seria o melhor caminho e mostrar também alguns problemas que podem ocorrer disso aqui, né? Então tá. Primeiro de tudo que eu vou utilizar aqui é o gerador de imagem do Leonardo AI para a gente fazer um, um trabalho, que um personagem. A gente vai criar um personagem e vai fazer um modelo 3D só com inteligência artificial. E eu quero ver aqui com vocês o, qual que é a opinião de vocês sobre o que eu vou fazer aqui. Então, quem quiser abrir microfone aí, quem quiser falar, vamos lá. A gente quer fazer um personagem. O quê? Deem sugestões aí. Acho que dá até pra. Uhum, personagem de RPG. Tá, mais pro lado do anime? Uhum. Pode ser um guerreiro, né? Vai parecer um jogador de futebol aqui. Tá, vamos tentar em inglês então, né? Acho que essas ferramentas funcionam melhor em. Esse é um guerreiro oriental. O que mais que a gente pode escrever aqui? Uhum, uhum. Ó, vamos lá. Dá pra gente mexer aqui, né? Deixar ele mais do lado do anime. Estranho. Né? Dá pra deixar ele mais pro lado do estranho também. E dá pra deixar aquele no zero que vai trazer aquela opção, né? O que mais que a gente pode falar desse guerreiro aí? Quem quer mais participar? Pode participar à vontade aí. Deixa eu ver. Tanto faz, só pra gente ir testando. Pode ser. Uhum. Tá. É. With Shield. É. Deixa eu ver. A gente tava na vibe do oriental, né? Então, pra Oriental, sei lá, entendi.
Anta Warrior Shield. Ah, em T-pose. Ah, pode ser assim, seja, alguma coisa assim. Alguém tem mais alguma uma questão? A gente pode deixar ele mais anime um pouquinho, vamos ver aqui, ó. Fica um personagem diferente aqui. Vamos dizer que seja esse aqui, só pra gente ver aqui. Tudo bem que ele não ficou a ilustração mais maravilhosa que alguém já viu, né? Mas vamos lá. Eu vou até salvar essa imagem como aqui. E eu vou. Deixa eu puxar pra cá. Só na hora deixa eu criar uma pastinha aqui. E a gente vai vendo aqui, só pra mim ver esse processo, pra vocês verem, e a gente vai conversar sobre algumas coisas aqui, né? Vou colocar aqui, Guerreiro Oriental. Aí eu tenho essa outra inteligência artificial aqui. Deixa eu puxar aqui minha cacholinha aqui. É, vamos pegar aqui. Downloads. Deixa eu ver se funciona assim. Tá, deixa eu só. Vamos lá. Pra gente ver o que que vai acontecer aqui. Vamos lá. Tá, ele pegou aqui, ó, vamos gerar então. Ele pode demorar um pouquinho, mas a gente vai vendo aqui. Vamos ver o que que ele vai tentar fazer. Olha, ele fez alguma coisa ali, né? Ele pode até trabalhar melhor ali, algumas coisas, ó. Ele fez um modelo 3D para nós ali esse objeto aqui, né? Eu vou confirmar, só pra gente ver. Não, a gente pode testar também. A gente pode testar também. Eu acho que é possível criar uma pose específica assim, né? Eu só vou, vamos ver aqui, ele vai para gerar o material também, vamos ver aqui. Mas aí daí a questão não é nem o site em si. Eu tenho uma pergunta para vocês ali, né? Que a gente vai debater aqui. Seria interessante até forçar ele em posição T, né? Mas acho que é só pra gente discutir aqui. Eu acho que já vai servir pra gente discutir algumas implicações. Ok, vamos seguindo aqui. Ele demorando um pouquinho ali. Deixa eu ver. Tá gerando ali o personagem, ó. Pô, razoável até, né? Pô, até bastante razoável ali. Eu vou confirmar. E eu vou baixar ele aqui. Aí a grande questão aí que eu vou perguntar pra vocês, né? É justamente esse dilema. Eu posso dizer que eu fui criativo nesse processo aqui? Será que eu poderia dizer, não, essa é uma criação minha? Exatamente.
Sim, é uma boa resposta. Deixa eu colocar aqui só na pastinha certa aqui, para mim. Mas são boas respostas, boas respostas. Vamos pensando nisso aí, que eu já vou mostrar ou pode falar. Uhum. Vamos importar aqui ele. Vamos lá, pegar aqui PBR. Vamos ver se ele tem aqui. Não. Deixa eu ver que formato que ele trouxe aqui, que eu já resolvo. Mas vocês costumam usar. Puxa aqui mesmo assim. Vamos ver se ele vai. Não foi. Deixa eu ver que tipo de arquivo é esse. Ah, é um OBJ, peraí. Um arquivo. Var, front. Ok, ele trouxe aqui o personagem, né? Vamos ver se ele já colocou os materiais pra mim aqui já no Blender. Aparentemente não. Aparentemente ele só colocou, mas que não seria difícil criar os materiais aqui, né? Seria só criar ali, vamos até fazer isso aqui, fazer o material mais simples possível aqui e pegar só pelo menos o diffuse aqui, né, que eu tenho aqui. Vamos lá. Então, imagem, textura, vamos abrir. Tá, ele colocou ali, ó, deu um altos pepino ali no, na questão do olho do personagem ali e tal. E aqui, ele ficou aqui, né? Mas vamos lá, vou apertar outro botão aqui pra gente ver, ó, o wireframe dele, né? Olha, não ficou horrível, tá? Mas o que a gente tem aqui de algumas questões aqui é que a topologia dele, talvez para um personagem que ficasse muito distante e não tivesse nenhuma animação facial, ele serviria. E também essa questão não é tão fundamental, né? A questão fundamental é sobre o processo criativo, né? O que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer. A gente criou um personagem aqui completamente do, do aleatório, né? A gente nem teve um processo de pensar nele ali e tudo mais e saiu fazendo, né? Eu acho, não é o caminho ideal, né? Mas sim, vocês deram quem que comentou, eu não lembro aqui, que falou que é um início de um processo criativo. Isso pode ser muito interessante mesmo, se você pensar num início de processo criativo, porque daí você consegue trabalhar de maneira que você utiliza a inteligência artificial como um assistente da sua criatividade, e não necessariamente um a solução para tudo, né? Você não empresta a sua criatividade. A sua criatividade é, como é que eu posso dizer? Ela é amplificada ali, né, com esse processo e não ao contrário, né? Não é a tua criatividade que depende da ferramenta ali, né? Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu tô trabalhando aqui, né? Que aqui também tem um projeto aqui, ó. Que é esse joguinho que eu tô trabalhando, tá bem no começo aqui. Eu até tenho um evento que a gente tá fazendo no próprio Univertus lá, que é o Questlog, que a gente tá falando de jogos lá, tô ajudando, a gente tá se ajudando a fazer jogos e tudo mais. Aqui tá num processo de sair de um protótipo de baixa fidelidade para média fidelidade, mas essa não é a questão em si. A questão é que esse personagem e tudo mais aqui tem algumas questões aqui. Eu devia ter aberto até de outro jeito. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vamos pegar aqui qualquer coisa, né? Esse tá sendo escrito em código C++. Aqui, pegar pegar esse aqui mesmo, vamos ver, ele vai abrir. Enquanto ele abre o Visual Studio ali e espera não explodir a máquina, a gente vai conversando sobre o que temos aqui, né? Esse trabalho aqui, né? Esse projeto que eu tenho aqui, eu estou usando aqui tanto para conversar com vocês sobre desenvolvimento de jogos, essas coisas assim, mas também eu estou utilizando ele aqui que eu aproveitar para conversar com vocês sobre inteligência artificial, né? Aqui, ó, vocês podem ver que tem um código extremamente extenso, né? Que tá ficando bem grande aqui e tudo mais.
E até aqui eu tenho que parar e fazer comentários. E muitos comentários para isso aqui ficar de uma forma mais lógica e inteligível, né? Para eu mesmo, né? Conseguir trabalhar e até ter interesse depois de colocar no GitHub para vocês acessarem e verem o que que eu fiz e tudo mais. E aqui, o que que isso aqui pode ter a ver com inteligência artificial e pode ser da mesma maneira trabalhado no. Eu vou até mostrar umas coisas aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui com mais calma aqui. Tem algumas coisas aqui que eu já fiz de testes. Eu vou pegar aqui o próprio ChatGPT. Esse projeto tá com esse nome, New Old Earth Saga, tá. Mas ó, eu tentei pedir para ele fazer uma refatoração do meu código para ver o que que acontecia, né? Eu pedi aqui que eu tinha escrito e ele foi reescrevendo, colocando boas práticas e tudo mais aqui. Eu não tenho como mostrar agora, mas eu já explico o pepino que foi isso. Qual que foi o pepino que foi isso? Mesmo sendo uma versão paga do ChatGPT, eu colocando o código aqui, baixando o arquivo e tudo mais, ele não executou muito bem essa tarefa, tá? Ele, esse software, talvez de repente numa versão mais evoluída e tudo mais, até consiga fazer isso. O que que eu tinha pedido para ele fazer? Eu tinha pedido justamente para ele ver o meu código, não alterar ele, mas aplicar boas práticas, comentar e fazer todas essas questões assim que podem ser um pouquinho mais chatas, né? Inclusive aqui é interessante a gente até ver, a gente pode ver em contos futuros até utilizar o Copilot, né? Para fazer essa questão e funcionar diretamente com o Visual Studio aqui nesse caso, né? Mas a gente vai voltar mais para a área da arte daqui a pouquinho. Mas a questão aqui, que é importante dizer, que é uma diferença bem grande do desse projeto para esse bonequinho que a gente fez agora, é que aqui o processo é o contrário. Eu estou pedindo para ele analisar arquivos que eu produzi. Ou seja, eu fiz e a partir desses arquivos eu posso trazer dúvidas e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos analisar. Eu não vou fazer uma análise de código, né? Que o objetivo não é fazer uma aula de programação. Mas é muito fácil mesmo, eu cometer algum equívoco em qualquer uma dessas partes aqui, qualquer uma desses métodos aqui, e eu passar muito tempo tentando identificar onde é que eu errei, né? O que que eu fiz de errado, qual que é o problema na lógica e tudo mais. E aí que a inteligência artificial, nesse caso, pensando em jogo, ela é super eficaz, né? Porque ela consegue identificar, se eu explicar muito bem o que que eu estava fazendo e, e identificar o que pode estar de errado e como é que eu posso melhorar essa situação. Mas tá, é uma ferramenta que vai funcionar 100% bem e vai dar tudo certo? Então, eu fui fazendo esses testes justamente para a gente é, conversar aqui nesse encontro, e a questão é que se você. Tem muito vídeo na internet que fala, fiz um jogo só com inteligência artificial e ela foi fazendo código e tudo mais. Olha, tem alguns poréns aqui. Eu testei algumas coisas aqui, e se eu não tivesse conhecimento do que eu queria, o que estava acontecendo e do que era o código, surgiram vários problemas. Principalmente é, dele tentar coisas que não estavam corretas, equivocadas e tudo mais. Então a dica principal aqui, né, que acho que do nosso encontro aqui, do nosso primeiro encontro, é buscar utilizar a inteligência artificial como um recurso, como fosse o Google, né? Por exemplo, nessa questão de programação, você vai lá no Stack Overflow e vê se alguém tem alguma situação parecida e tudo mais. Funciona da mesma maneira a inteligência artificial para esse caso e também para outros casos de arte também, né? Para você conseguir trabalhar de maneira
mais tranquila, né? Eu vou abrir outro software aqui e eu vou mostrar outras possibilidades também de inteligência artificial que a gente pode até discutir em outras aulas, né? É, deixa eu ver como é que vocês estão aí. Eu falei aula, né? Mas o objetivo não é ser uma aula, é só mais nosso encontro aqui, né? Ok. Eu tô abrindo esse software aqui. Um Notional aqui. É grátis, né? É, vamos ver aqui, nova cena. Tem que. Eu até meio esqueço aqui o... que tem que carregar um personagem de alguma ferramenta aqui, né? Pra você conseguir. Ah, pegar um que eu já tenha feito aqui, de um projeto aqui, provavelmente do Unreal. Esse software é interessante, tá? Eu vou mostrar ele em alguns aspectos bem simples, mas aqui ele tá parado, eu acho que eu vou até, vamos ver se eu consigo aqui. Ele tá, deixa eu ver, F7. Deixa eu ver aqui, ó, é F. Eu vou tirar tudo aqui só para vocês verem uma questão aqui que é interessante. Ele tem mais outros recursos, tá? Inteligência artificial. Mas para vocês verem que existem coisas que facilitam e facilitam muito em termos de inteligência artificial e softwares que usam esse tipo de recurso. Qual que é o recurso que é interessante aqui, ó? O interessante dessa questão é que quando eu movo o personagem, ele tem um sistema de inteligência artificial que vai tentar compreender que tipo de movimento eu estou fazendo com o personagem para fazer já a minha animação ficar mais tranquila. Ou seja, ao invés de eu ter que pegar cada pedacinho e fazer cada parte da animação, ele já dá uma ideia, né, do que eu poderia estar querendo fazer, sabe? Vamos lá. Ó, ele tenta ajeitar. Aí agora eu faço a pergunta de novo para vocês. Nesse caso aqui, se eu criar uma animação nesse software, eu posso dizer que é uma criação minha ou foi a inteligência artificial que fez para mim? Qual que é a opinião de vocês? Uhum. Sim, sim. É tudo muito uma questão ali. No chat tem algumas coisas ali que o pessoal tá falando, eu concordo. Tem mais um input seu ali. Eu acho que facilita muito para várias coisas ali, né? É, a Luísa comentou ali para mostrar o wireframe, né? Justamente ali do. Acho que ela tá falando do personagem aqui, né? Porque justamente se você pegar o wireframe do personagem, ele que tá falando ali, né, antes, ah, ficou bem ruim aqui. Você poderia reaproveitar esse modelo num conceito de retopologia, talvez, alguma coisa assim. Ainda assim, tem umas coisas, uns dilemas éticos, digamos assim, né, no que a gente está trabalhando. Já esse software, ele usa auxílio da inteligência artificial para facilitar algumas questões, né? Ele também te permite, lógico, vamos fazer aqui um movimento qualquer, aqui, pegar aqui, criar um quadro. Ele permite que você. Isso que é interessante, ó. Ele vai dar umas ideias, ó, e às vezes ele erra, né? Como toda inteligência artificial, né? Ele,
ele dá uma ideia mais ou menos de que seria um movimento caso a pessoa assumisse essa pose, né? Só que eu tenho controle, né? De como foi dito ali, né? De estilizar isso, né? Eu posso fazer movimentos diversos ali, né? Para justamente ele vai se acomodando. Tem outros recursos aqui também nesse software, né? De que a gente pode ver em outros momentos, que ele justamente vai autocompletar um movimento, né? Ele vai entender que daqui até aqui tem que ter uma interpolação e vai fazer. E essa questão de interpolação também, né? É muito de, de você ver se é o que você deseja, né? Eu vou carregar mais um aqui. Vamos lá. Que não é exatamente inteligência artificial, né? Mas é uma ferramenta de automática para modelos 3D também, que, que é interessante analisar quais são os prós e contras, tá? Enquanto vai carregando, que a gente vai conversando. Deixa eu continuar aqui. É, mas enfim, vamos voltando. Tem mais coisinhas para mostrar para vocês. Então, primeira parte que eu queria comentar aqui, né? Até se vocês quiserem comentar, podem comentar no chat, a Luísa mesmo ali. Luísa, você evita 100% a utilização de inteligência artificial? O que que você pensa sobre isso? Que eu vi que você comentou ali sobre os usuários ficarem acomodados. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que tem algumas questões bem interessantes sobre o que a Luísa levantou. O que que vocês pensam? Vocês também acham que a gente fica muito acomodado de utilizar esses recursos de inteligência artificial? Uhum. Sim. Sim, agora uma pergunta que é muito boa observação. Alguém mais tem observações para fazer? Deixa eu ver aqui. Uhum. Entendi. É um bom ponto de vista também. A pessoa está comentando, as pessoas estão comentando no chat, também fiquem à vontade, tá? Aqui não é bem necessariamente uma aula, tá? Eu estou mostrando alguns recursos, algumas questões aqui que para vocês experimentarem, mas é interessante ouvir a opinião de vocês, porque assim, antes de eu querer fazer qualquer previsão ou qualquer comentário definitivo, é interessante que a gente comente, né? Porque previsão, eu acho que não é uma coisa assim que é interessante de fazer, porque esse negócio de prever o que vai acontecer pode ser um pouco errado, né? Mas eu acho que a gente acaba compreendendo mais essa questão da inteligência artificial de uma maneira mais ampla com a gente conversando. A Luísa comentou: Estou sem mic agora, prof, mas eticamente acho que o ser humano não está pronto para usar. Uso de artes não autorizadas, enfim. Igual no começo da internet, quando só pensava nos benefícios e tecnicamente não costumo usar inteligência artificial. Porém, um contraponto é que às vezes faço uso de ferramentas procedurais que randomiza coisas existentes. Eu, como a Kátia também comentou, eu, como ilustradora, não gosto de IA. Uhum.
É interessante, eu acho que eu vou. Esse nosso resolve aí é um tema, é um encontro bem espinhoso, né? Porque é bastante polêmico, né? Porque o que a Luísa comentou ali e o que a Kátia também comentou ali sobre ela ser ilustradora, porque vamos lá, esse, deixa eu achar aqui, esse, vamos ver aqui, esse guerreiro estranho que a gente fez, ele não saiu do absoluto nada, né? A gente sabe que essa IA foi treinada com a ilustração de alguém. Eu não tenho a clareza de saber os dados da onde, quem treinou isso. E, e realmente pode estar simplesmente é, pegando o trabalho de alguém e incrementando e colocando ali, né? O que que eu penso, né? O que pode ser interessante em termos de eventualmente do uso de IA para o design. Eu já vou comentar, deixa eu ver o que vocês estão comentando mais aqui. Pois ela usa de algo que alguém fez e não dá os créditos a quem fez, como a trend do estúdio Ghibli. Sim, a trend do estúdio Ghibli foi bastante complicada. O André Luiz também está comentando ali. Vocês querem falar alguma coisa também? O que que vocês pensam dessa questão, a nível ético, assim? Acho que é um debate bem amplo. Então, sim. É muito interessante ter ponto de vista. Eu fiz aqui, ó, baseado no que você falou aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó, pensando que hoje eu fosse uma aula de design de personagens e a gente tivesse alguma coisa parecida com, com isso para fazer um guerreiro oriental, né? Aqui eu pedi de pose, essas coisas assim. Mas realmente ele vai encontrar algumas coisas aqui, até um personagem parecido. E a gente, não sei, eu até posso conversar com vocês aqui. Eu pegaria as artes que eu achasse mais interessante para montar um painel semântico, um moodboard ali, né? Para mim ver as ideias interessantes, o que que funciona bem para o meu personagem e, lógico, trazer para o meu estilo. Aí a Kátia até fez um contraponto. Sim, usamos moodboard, mas existe a linha entre a inspiração e a cópia. Eu acho, Kátia, que você acertou em cheio aqui, né? É justamente essa questão, né? Eu acho que isso aqui que eu fiz no começo da aula, né? Que foi essa provocação no começo, simplesmente gerar qualquer coisa aqui e poderia até ser um pouco mais caprichado, colocar em T-pose aqui e gerar esse personagem no Rodin aqui e rigar ele e falar que fui eu que fiz, seria no mínimo, no mínimo, né? Questionável, né? Seria alguma coisa que não seria adequada. Mas o que o. Eu não lembro quem que falou, mas o Wilson. É, mas para geração de moodboard, o que que vocês pensam disso? Vocês acham que a inteligência artificial seria útil para vocês gerarem um moodboard? Ah, tô sim. Né? Eu sei, até ali, até o pessoal, eu queria primeiro dizer ali pro D ali que ele falou que pede desculpas. Não, a gente agradece até pelo seu comentário, que o seu comentário foi muito interessante. Eu só vou fazer uma complementação e já falar um pouquinho sobre o que que pode acontecer nos próximos Resolve Aí, né? Tenho alguns professores, alguns convidados que eu quero ver se a gente convida aqui para a gente conversar sobre esse tema de inteligência artificial, a gente usando a inteligência artificial e vendo as implicações disso, o que que pode, o que que não pode, qual que é os problemas. Nosso objetivo é justamente isso, é vocês conversarem, a gente ter essas dicas. E uma das pessoas que eu penso em convidar, dar aula de design de cenários para vocês, o professor Fabiano, estava comentando comigo que
eu não sei que estúdio exatamente foi, que ele trabalha muito com essa área, conversando com pessoas que fazem concept de cenário, essas coisas assim, e a pessoa fez na inteligência artificial um concept pra mandar. Vocês falaram, "Ó, muito bom esse teu concept aí, gostei mesmo. Só quero que você altere isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, como é que fica? Aí, aí é, sim, não, não, com certeza. Assim, o que eu penso sobre o assunto que você falou? Até já comentei, né? A universidade aqui, né? Ainda que eu goste muito de vocês, né? Tem a pessoa até tira sarro falando que eu não tenho aluno, que é tudo meus filhos, né? Mas o fato é que a faculdade tem que ser para libertar mesmo. A faculdade não pode ser algo que nem aqui o André comentou, né? Sobre manipular software. O meu objetivo não é que vocês aprendam a aprender a utilizar um 3D Max, essas coisas assim. Esse não é meu objetivo final. É justamente o que você comentou, é que vocês tenham senso crítico, que vocês sejam capazes de pensar, ou pensar como designer, né? E conseguir compreender, né? Por isso até que a gente tá, que a Luísa até comentou ali, né? Do que é um assunto muito complexo, né? E espinhoso, né? É complicado falar de inteligência artificial, né? Mas queria agradecer vocês, né? Eu tinha mais um assunto para falar, mas eu acho que eu vou guardar para o próximo Resolve Aí, tá? Que é daqui a 15 dias, mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês verem. Eu ia falar sobre outra coisa no IA e eu já vou deixar aqui a centelha da polêmica com vocês. Vocês já ouviram falar desses softwares de conversacionais de IA, em que aqui eu posso criar um personagem, eu posso dar uma visual para ele e escrever as coisas dele aqui, e depois eu posso carregar ele no Unreal e ele vai me responder de acordo com o que eu configurar para ele sobre as coisas dele? Então, essa aí é a nossa próxima, era a próxima conversa sobre a gente, né? Mas como assim a gente tem até as 5, né, aqui, pode passar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acho que esse assunto fica pra gente conversar depois. Mas o que eu queria deixar bem claro é que a proposta era mesmo que a gente conversasse. É, pra, pra gente trocar ideias e e desenvolver essa conversa, manter essa conversa, né? A Kátia perguntou se pode assistir essas conversas depois de concluir o curso. Pode. O servidor aqui do Discord vai ficar aberto. Quais são as questões aqui sobre o servidor do Discord? Obviamente, essas conversas mais livres vão ficar aqui. O que não vai acontecer é, por exemplo, coisas que sejam o conteúdo específico das aulas de vocês, né? Porque isso seria até antiético, né? Porque vocês pagam um curso, fazem o curso e de repente começa a ter as coisas livre para todo mundo, não dá, né? Então essa é a questão. Mas aqui o Discord vai ficar aberto para a gente conversar, para a gente criar realmente uma comunidade e a gente conversando, né? O objetivo é que a gente vá conversando sobre essas temáticas. A gente vai verificar se traz mais gente que é envolvido nessas áreas, tanto para o Resolve Aí, né? Deixa eu até pegar aqui um pouquinho para um lado, que vocês devem ter visto, aproveitar que o Resolve Aí e falar isso. Que tem aqui vai ter um tira dúvidas de 3D Max e vai ter o traços e manchas, né? Que vai falar mais de ilustração ali no caso, né? É, vai continuar esses programas, eles geralmente de quinzenais. No Univirtus também, o pessoal de games, a gente estava fazendo o Quest Log também, que a gente estava auxiliando, né, o pessoal que participou de Game Jam ali a continuar os projetos e dar uma perspectiva de projeto de jogo para as coisas ficarem mais organizadas. Talvez venha para cá, talvez continue lá, a gente vai conversando. Mas de toda forma, né, eu queria falar aqui que eu fiquei muito feliz da participação de vocês aqui, é muito bom mesmo
Que tá aqui o canal do Discord aberto, tem as partes e sugestões, dúvidas do Resolve Aí e dos outros programas também. E que tá aberto para vocês participarem, para a gente construir essa comunidade aqui do Anima Game Uninter da maneira mais legal que a gente conseguir fazer. Alguém queria falar alguma coisa? Pode? Olha, sim, sim, eu não, como eu disse, né? Essa questão de fazer previsão, eu já prefiro não me arriscar, né? Eu acho que a gente tem o hoje e a gente conhece o ontem, né? Tá, a gente tem aqui algumas questões de que A mais B pode causar C, né? Que pode ser isso. Mas assim, com precisão, assim, eu não posso falar assim que pode ser do futuro. Sobre o que deixa eu ver aqui, a Maíca comentou, eu acho que o D também falou uma coisa muito interessante, né? Que uma coisa é justamente pessoas usando essas ferramentas, assim, para motivos casuais. Outra coisa é uma empresa, né? Você pegar e fazer sei lá, eu sei que não é o caso, né? Mas só pra gente ter um parâmetro, né? Pegar e fazer toda a identidade visual baseada na trend do Estúdio Ghibli lá e falar que eles são os bons lá e tudo mais. Realmente, eu acho que isso, não, não, sim. Sim, é uma coisa que realmente preocupa, né? É uma coisa realmente preocupante. É o que eu posso dizer, né? O que eu posso dizer, assim, que a gente pensa até trazendo mais pro lado do que a Uninter pensa, né? A Uninter pensa que a gente tem que aprender e compreender como é que funciona a inteligência artificial. Independente do se a gente gosta, não gosta, se a gente é favorável ou contra, acho que até no caminho lógico, né? A gente conseguir compreender para que serve, como serve e tentar no máximo, né, buscar o uso ético e se não for ético, não usar, né? Depende muito dessas questões, né? Eu acho que daí a gente tem outras questões que vão além da gente, né? Que tem toda uma questão de legislação que a gente não sabe, né? Daí vai para outras questões, né? É, essa questão de ser substituído é bem complexa, né? Porque não se sabe, né? O futuro é uma caixinha de surpresas, né? Sim, sim, é. Mas enfim, está. Eu queria agradecer vocês, né? A gente está estourando o horário ali, né? É, queria agradecer, né? Porque o objetivo desse do Discord é que a gente mesmo bater um papo. Achei que a gente bateu um papo muito legal. Gostei muito. Eu acho que todo mundo. Isso que é o legal, né? Vocês falaram sobre senso crítico, entrar na universidade para pensar. Eu acho que todo mundo aqui que contribuiu trouxe ótimas reflexões para a gente ir pensando, né? Para a gente ir vendo a nossa profissão, vendo a questão do uso da IA e tudo mais, né?
De toda forma, queria agradecer vocês, lembrar que a gente vai ter esse encontro quinzenalmente. Vocês podem colocar ali nas dúvidas e sugestões se tem alguma temática que vocês acham interessante a gente abordar mais, né? Que a gente não tem um roteiro, a gente tem um roteiro do que a gente vai abordar em cada encontro, mas a gente pode fazer outros caminhos para justamente a gente ir conversando, né? E debatendo, porque eu acho que a gente vai construindo essas reflexões que a gente vai ouvindo pessoas com opiniões diferentes e também aprendendo com isso, né? É importante a gente aprender. E uma coisa que eu digo até para vocês nas aulas interativas, eu repito aqui, não é porque que eu sou professor que eu não tenho nada a aprender com vocês, e não é porque vocês são alunos que vocês não têm nada para me ensinar também, tá? Então é essa conversa, essa reflexão mútua que faz a gente crescer, né? Então, pessoal, eu queria agradecer, né? Vai dando o horário aqui. Ah, eu agradeço as palminhas. E, e até mais, pessoal. Bons estudos. Até o próximo encontro. Qualquer coisa é só pode me chamar na tutoria, pode até conversar com o perfil aqui do Anima Game no Discord também, tranquilo. E até mais. Do quê? Tá, eu coloco avisos também sempre que tiver encontros e tudo mais. Uhum. Até o Robin Legantes ele falou, esqueci de perguntar mais cedo, mas esse servidor vai ter algum canal de bate-papo? Nada a ver com o tema, perdão? Não, tem tudo a ver com o tema. Tem aqui embaixo, ó, o canalzinho ali da comunidade de bate-papo, vocês podem ficar à vontade ali, né? É, eu não garanto que eu apareça tão frequentemente lá, porque eu tenho as responsabilidades da Uninter também, mas se eu ver que tem gente ali, eu tiver fora do horário ali, só para conversar, só para jogar uma conversa ali, a gente pode também conversar. Então, até mais, pessoal. Eu vou me indo. Qualquer coisa é só procurar aí. Oi.